Era noite em Jerusalém. As ruas de Jerusalém estavam vivas, pulsando com o movimento intenso dos preparativos para a Páscoa. Comerciantes anunciavam seus produtos em voz alta. Crianças corriam entre as barracas e famílias carregavam cestos cheios de pão sem fermento recém-assado. O aroma quente e reconfortante do pão misturava-se ao perfume marcante das ervas amargas, criando um cheiro inconfundível que pairava no ar. Pelas esquinas, podia-se ouvir o som de cânticos antigos, entoados por peregrinos que haviam viajado dias inteiros para celebrar a festa. Cada rua parecia carregar a memória viva de séculos de tradição, enquanto o pôr do sol dourava as paredes de pedra, preparando a cidade para uma noite que mudaria a história para sempre. Peregrinos vinham de todas as partes, cantando os antigos cânticos que relembravam a libertação do Egito. Mas, naquela noite, algo muito maior estava prestes a acontecer. Jesus caminhava com passos firmes, como quem sabe exatamente para onde vai, mesmo que o destino seja marcado por dor. Seu profundo, penetrante, como se atravessasse o tempo e enxergasse muito além daquele momento. Cada movimento seu era sereno, mas carregava uma intensidade silenciosa, como o eco de um propósito eterno prestes a se cumprir. Os discípulos o acompanhavam, sem perceber que, a cada passo, ele se aproximava do ápice de sua missão, o momento para o qual toda a sua vida havia apontado. Havia algo Noé, uma mistura de calma e urgência, de amor e sacrifício, como se o próprio céu estivesse em silêncio, aguardando o desfecho da maior história já contada. Ele sabia que aquela seria sua última noite com eles antes da cruz. Ao chegar ao lugar, preparado um cenáculo simples, iluminado por lamparinas, Jesus se sentou à mesa. Os discípulos, ainda sem entender a gravidade da hora, conversavam entre si. Talvez falassem sobre o reino, talvez sobre quem seria o maior entre eles. Mas Jesus silenciou seus corações com um olhar cheio de amor. Então, com gestos lentos e cheios de significado, ele tomou o pão em suas mãos. Seus dedos, marcados pelo trabalho e pela compaixão, seguravam aquele alimento simples, mas que dali em diante carregaria um peso eterno. Partiu-o com cuidado, e o som da ruptura ecoou no silêncio da sala. Seus olhos percorreram o rosto de cada discípulo, enquanto suas palavras se tornavam um marco para toda a humanidade. Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Um corpo que será ferido, rejeitado e crucificado para que vocês tenham vida. Façam isto não apenas como um ritual, mas como uma lembrança viva do amor que nunca se acaba. Os discípulos se entreolharam. Eles já haviam comido pão muitas vezes com o mestre, mas nunca assim. Nunca com aquelas palavras, nunca com aquela solenidade. Então Jesus pegou o cálice, olhou para o vinho, e seus olhos pareciam atravessar o tempo. Ele ergueu o cálice com mãos firmes, mas com um coração transbordando de amor. O vinho, vermelho como sangue, refletia a chama das lamparinas, lembrando que o preço da redenção estava prestes a ser pago. Com voz suave, mas carregada de autoridade eterna, Jesus disse: "Este cálice é a nova aliança, selada no meu sangue, sangue que será derramado por vocês. Não mais o sangue de cordeiros, ano após ano, mas o meu próprio sangue, puro, santo, capaz de perdoar completamente. Este é o selo do amor de Deus, um pacto eterno que nada poderá quebrar." Eles talvez não entendessem totalmente, mas Jesus estava anunciando que o Cordeiro Pascal, que por séculos fora sacrificado para lembrar a libertação de Israel, agora ganhava um novo significado. Naquela noite, ele mesmo seria o Cordeiro. O ar no cenáculo estava carregado. Entre o estalar da chama das lamparinas e o som dos passos lá fora, havia um silêncio reverente. Mas de repente Jesus revelou: "Um de vocês vai me trair." A atmosfera mudou.
corações aceleraram. Olhares inquietos percorreram a sala. Será que sou eu, Senhor? Perguntavam. Um por um. Judas, porém, sabia. E Jesus também. Mas mesmo assim, o mestre lhe estendeu o pão, porque até na hora da traição, seu amor não recuava. Após a refeição, Jesus fez algo impensável para qualquer mestre da época. Levantou-se, retirou sua capa, pegou uma toalha, começou a lavar os pés de cada discípulo. Mãos calejadas pelo trabalho, pés sujos da estrada. Ele lavou todos, inclusive Judas. Pedro resistiu. Jamais o Senhor lavará os meus pés. Mas Jesus respondeu com ternura e firmeza: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Ali eles aprenderam que o reino de Deus não se constrói com tronos e coroas, mas com humildade e serviço. Enquanto comiam, Jesus também falou do que estava por vir: a cruz, o sofrimento, a rejeição, mas também a vitória. Ele prometeu que um dia beberia daquele cálice novamente com eles, no reino do Pai. Aquela noite não foi apenas um jantar, não foi apenas mais uma celebração da Páscoa. Foi o marco de um momento único na história da humanidade. Ali, à luz suave das lamparinas, o céu e a terra se encontraram. Cada palavra, cada gesto carregava o peso da eternidade. Era a inauguração de um pacto eterno, selado não com tinta sobre pergaminho, mas com o próprio sangue do Filho de Deus. Uma aliança inquebrável, escrita no coração de todos os que creem, capaz de atravessar séculos e alcançar gerações. Foi o momento em que o céu e a terra se encontraram numa mesa simples. Foi quando o cordeiro se ofereceu, antes mesmo de ser levado ao matadouro. Os discípulos não sabiam, mas em poucas horas veriam o mestre ser preso. Em poucas horas, a melodia suave dos cânticos da Páscoa, que enchia o ar com lembranças de libertação e esperança, seria abafada. O som de vozes em adoração daria lugar ao estalar cruel dos açoites rasgando a carne inocente, e aos gritos cortantes de ódio e zombaria. A noite, que começara com mesa posta e corações reunidos, logo seria tomada por trevas, traição e sangue. O cordeiro que havia servido o pão seria conduzido como um prisioneiro, e o mundo jamais seria o mesmo. Mas, em poucos dias, veriam a vitória mais gloriosa da história. E assim, a última ceia se tornou para sempre um lembrete. Um pão, um cálice, um amor sem medida. O Cordeiro que se entregou para que nós tivéssemos vida. Que esta história renove sua fé e que, ao lembrar do pão e do cálice, você se lembre de que ele ainda está à mesa, convidando você para estar com ele. Bom, e se esse vídeo falou com você, curta e compartilhe esse vídeo com quem precisa assistir. E não deixe de ativar o sininho para receber os novos vídeos, e até a próxima.